Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí iniciando mais uma aula, né? De sexta-feira, hoje, 17 de setembro do ano 2021. Agradecer vocês aí que já estão com a gente aqui, né? Na nossa aula síncrona. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sistema que a gente tem aí de utilização, tá? Para as diversas tipos e áreas, né? A gente vai mostrar para vocês os tipos de sistema. Tranquilo? Pessoal, lembrando da atividade, tá? Acredito que vocês entregaram aquelas atividades. Eu sempre falo para o pessoal da turma, a gente sabe que não é todo mundo que acompanha as nossas aulas síncronas, mas lembrando, pessoal, aquelas atividades é essencial para fechar uma nota de vocês, tá? A gente observa que tem aluno que não entrega e depois, posteriormente, vai precisar, tá? Para fechar a nota. Então, todas essas atividades que eu passo para vocês desenvolver no sábado, ela vale de 0,7 a 0,8. Então, lá no final, se você acertar tudo, fazer o somatório, pode fechar um 10, tá? É a primeira nota que vocês têm. Acredito que a semana que vem eu consigo já corrigir o que vocês entregar. Mas não deixe de entregar, tá, pessoal? Por quê? Essa atividade, se fosse no presencial, vocês teriam que fazer em sala de aula. Quem não fosse no presencial não conseguiria entregar, a não ser que tinha testado alguma coisa que impossibilitaria estar na aula, tá? Mas a gente pede que vocês entreguem, tá? Faça, desenvolva, vai ter um tempo aí, das 5 da manhã, a gente libera até as 23h59, então são questões relacionadas à nossa aula. Então, faça bem feito, né? Faça o bom desenvolvimento, então não tem aquele problema de você fazer em 2 horas, como se fosse em aula, você vai ter mais tempo. Então, tira um tempinho e se dedica, tá? Porque essa nota, ela vai ser um diferencial lá no final, tá bom? Logo, logo, a gente vai ter a nossa primeira prova objetiva. Vocês vão ver que é relacionado a esse conteúdo que a gente está passando, as atividades, mas é essencial entregar essas atividades que a gente passa no sábado para desenvolver, tá bom? Se você não entregou, comece a entregar, porque lá no final, se faltou nota, né, abaixo de 5 da média, você reprova, tá bom? A gente não cobra presença, como eu falei para vocês que sempre estão aqui junto com a gente, vai ter um diferencial. Se você ficar em todas as aulas, se você comparecer nas aulas síncronas, eu vou dar um ponto em cada média, tá? Então, eu vou dar um ponto aí na nota 1, tá? Na nota 2 e na nota 3. Então, você já tem 3 pontos extra, tá bom? Se você acompanhar a síncrona. Por quê? Porque alguns estão trabalhando, então não tem como a gente bonificar esses alunos que vêm toda sexta-feira acompanhar as nossas aulas, tá bom? Então, basicamente seria isso, pessoal. Então, quem acompanha, a gente está fazendo aqui, basicamente, a gravação, né? Eu sempre tiro foto aqui da tela para ver quem que realmente acompanha as nossas aulas síncronas. Por quê? Porque depois na nota 1, nota 2, nota 3, a gente vai dar um ponto para o aluno que pelo menos acompanha, tá, pessoal? Que tenha esse tempinho aí para nos acompanhar. Eu sei que os demais estão trabalhando, então existe também o esforço. É por vocês estarem aqui nos acompanhando, tá? E aí as atividades eu vou estar corrigindo, depois eu informo no grupo. Se algum de vocês não estiver no grupo de WhatsApp, entra, tá lá o link lá no portal Cigar, para vocês acompanhar as informações também, tá? É o canal com maior rapidez aí que a gente fala com o aluno, tá? Bom, eu acredito que a nossa disciplina é mais teoria, mais os tipos de sistema, eu vejo que não tem muita pergunta, o aluno vai lá e responde, mas se tiver alguma dúvida, pergunta, a gente vai estar respondendo, tá, pessoal? A gente sabe que é muito teórico, às vezes a gente fica limitado remotamente à questão das atividades, e isso é normal, então a gente não faz aí uma atividade para que o aluno não consiga desenvolver. É igual minhas provas. As provas eu faço para o aluno tirar 10, tá? Então não tem segredo nenhum você fazer as minhas provas, basicamente para tirar 10. Desenvolva, vai ter um tempo aí bem, um tempo hábil, tá? Lá quando chegar na revisão a gente vai estar falando, mas é uma prova que sempre o aluno tira uma nota boa. Por quê? Porque se dedica também, faça uma leitura prévia e as perguntas relacionadas a essa aula, tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então vamos lá. Pessoal, começando então, a gente fala um pouquinho sobre os tipos de sistema, tá? Vou apresentar para vocês. Na última aula a gente falou sobre esses tipos de sistema e hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais do que se trata, tá? Desse sistema. Então a gente fala um pouquinho aí sobre a contabilidade gerencial, né? Sobre como o sistema de informação contábil e controle. O que isso tem a ver
relacionado ao nosso curso. É essencial a gente saber os tipos de sistema. A gente sabe que a gente não vai decorar, tá? E isso é muito comum, isso é de praxe, tá, pessoal? Mas é necessário vocês terem aí o conhecimento, tá? Essa disciplina é isso, trazer uma forma, né, de como que se compõe o sistema de informação, principalmente para a área contábil, tá? Bom, então a gente inicia a aula de hoje falando um pouquinho aí sobre a parte do sistema TPS, tá? Então são 6 tipos de sistemas que a gente vai passar para vocês. O que seria o TPS? Pessoal, o sistema TPS é o sistema de processamento de transações. Então, são sistemas básicos que vai servir para o nível ali mais operacional da empresa, tá? Então, é o sistema TPS. Então, ele vai realizar e gravar todas as transações ali de rotina, dia a dia, tá? Para conduzir, basicamente, a operação da empresa. O que está acontecendo? Quais são as características desse sistema? Tá? O TPS, ele cria uma divisão entre a organização e os seus ambientes. Então, o TPS, ele vai produzir uma informação para os outros tipos de sistema que vocês vão ver. Nada mais é do que uma cadeia, tá? TPS nada mais é do que vai estar lá embaixo, como se fosse uma pirâmide, né? Então, tem a base, aí tem ali o meio e tem vamos dizer assim, a rotina maior. Do que se trata o tipo de sistema? Então, os tipos de sistemas utilizados na parte operacional é o TPS, tá? É isso que a gente tem que saber. Temos o KVA, ou KWA, né? KVA não, KWA, que é o Sistema de Conhecimento do Trabalho, e o AS, que é o Sistema de Automação de Escritório, muito utilizado. Então, para quem for desenvolver um software, um sistema, vai ouvir falar dessas palavrinhas, tá? Então, o KWS ou AS, pessoal, serve a informação necessária para o nível de conhecimento da organização. O que isso se refere? Conhecimento técnico, é um dos conhecimentos, não vou dizer técnico, mas conhecimento da parte ali da operação, tá? O KWS, ele vai auxiliar o chamado Knowledge Works na criação e integração dos novos conhecimentos da organização. Ele vai estar auxiliando. Nada mais é do que um sistema superior ao TPS que a gente já falou. E o OAS, ele vai aumentar a produtividade. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que como um auxílio, tá? Então, esse KWA, ele vai estar verificando todas as movimentações, tá? A funcionalidade do TPS. Então, é um sistema diferente, ele tem uma integração diferente. É isso que a gente fala de tratamento, tá? E o MIS? O MIS está acima do KWA, tá? São sistemas de informações gerenciais. Então, são aí, de perspectiva de negócio, muito utilizados, tá? Serve para gerenciar a organização de uma forma geral e é orientado às atividades internas da empresa. Então, serve para a função de planejamento. Eu planejo, passo aí para o sistema KWA e depois para o TPS. Então, é planejamento, controle e tomadas de decisões. Isso a gente fala dentro das atividades administrativas. Para que serve mais o sistema MIS? Relatórios semanais, mensais e anuais. Isso aqui, pessoal, nada mais é, né, do que o sistema TPS, KWA tem as atividades envolvidas, né, executadas, e vem lá para o sistema MIS, que nada mais é para o gerenciamento através dos relatórios mensais, tá? Isso é a importância, tá? Da gente conhecer os tipos de sistema. Por quê? Porque cada um tem uma diferenciação. Dentro, né, desse sistema, nós temos também o DSS, que é o Sistema de Suporte à Decisão, que vai, né, dar aquele suporte lá para uma tomada de decisão em si. São sistemas responsáveis para rodar diversas vezes em um dia, a fim de corresponder às mudanças de condição, tá? Então, tem um maior poder analítico que os outros sistemas, como eu falei para vocês. Então, existe uma cadeia, né, que cada um tem aí as funcionalidades a mais do que o outro, tá? Então, o inferior, ele vai ter uma funcionalidade a menos e vai construir uma variedade de modelos de análise de dados, tá? Vai permitir os usuários iniciar e controlar o input ou output, ou seja, entrada e saída de informações, e tem a flexibilidade e adaptação às respostas rápidas. O que se deve mudar? Por isso que é o sistema de suporte à decisão, tá, pessoal? Então, é um sistema de informação para a perspectiva dos negócios. E isso a gente vai ver posteriormente alguns outros tipos para vocês verem aí essa diferença, tá? Quero trazer exemplos depois sobre esses sistemas para a compreensão melhor de vocês, tá? Temos o ESS, pessoal. Então, o ESS nada mais é do que aquele sistema de suporte executivo.
Então está lá no topo, tá? Serve a nível estratégico da organização. Isso aqui é o que fica lá no final, do executivo, não tem? Os chamados CEL, que é executivos, né? Geral. Então, são projetados para incorporar dados sobre todos os eventos externos, tá? E internos também, entra alguns internos, e capacidade de telecomunicações. Então, vai ali ter o conjunto, né? Como um conjunto geral. Não há um problema específico, mas vai ter aí o conjunto geral da empresa. Então, por isso que a gente fala do suporte executivo, tá? E projetados para serem usados por executivos sêniores, tá ok? Então, vocês viram os tipos de sistema? Existem vários tipos de sistema ligados dentro de uma organização. Então, um, às vezes, não é aplicado ao outro, tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo mais comum, né, para vocês terem ideia do que isso se refere. Temos aqui o ESS, que fica no topo, tá? Qual que é a informação de entrada? Tá aqui, pessoal, input, entrada, output, saída, tá? Temos o processamento, temos os usuários. Tá, o tipo de sistema é esse. O que ele faz? Então, ele tem dados agregados, tanto os externos e externos, como eu falei. Ele tem lá no processamento gráficos e simulações, nada mais é do que aquelas grandes empresas, lembra? Que tem um monte lá de executivo que fica observando o aumento e diminuição. Então, pessoal, através de gráficos e simulações, tá? Existem as projeções e respostas a um tipo de pesquisa e é utilizado pelo gerente sênior, tá? DSS. Então, temos o baixo volume de dados, não como o ESS. Temos a questão do processamento de interação e simulações, tá? Vocês podem ver que não tem os gráficos, mas tem interação e simulações dentro desse sistema e relatórios especiais e análise de decisões, tá? Por profissionais gerentes. Já o MIS, alto volume de dados, modelo simples, tá? Existe aquela ideia, né, que a gente sempre fala, aquela definição, né? Quem trabalha é o que tem mais ali de, vamos dizer assim, funções, né? Onde o setor operacional, onde que se existe mais funções. Depois vai diminuindo até chegar à parte executiva. Então, o MIS, ele vai trazer alto volume de dados, porque vem do KWS ou ASTPS, então tem relatórios modelos simples, tá? Aí temos os relatórios em geral e os gerentes middle, tá? Que está abaixo dos gerentes de staff. Temos o KWS, que é uma especificação de projeto, base de conhecimento, modelagem ou simulação. Então, é o chamado de suporte, tá? Modelos gráficos, profissionais, staff e técnico. Então, existe um conhecimento. OAS, documentos e cronogramas, tá? Então, são documentos de gerenciamento de cronograma, documentos como e-mails, né? Temos documentos, cronogramas, e-mail, e isso aqui é os trabalhadores de suporte também, tá, pessoal? Diferente da parte de técnico, tá? E o TPS é o operacional. Então, são as transações que ocorrem dentro da empresa. Então, nós temos aí a listagem, atualização, ordenação, né, de o que cada colaborador faz, e dentro da saída de informação, nós temos os relatórios detalhados, tá? Então, é o pessoal operacional e supervisores. Então, esse tipo de sistema, pessoal, ele é utilizado por quê? Porque ele tem uma camada a mais, tá? Então, se você pegar o EES e o TPS, existe uma diferença muito grande, são a agregação de dados, tá? Um exemplo que eu posso falar para vocês, mais comum, é como a gente pegar uma calculadora normal dessa, de calcular, tem nas funções básicas, tá? Eu vou pegar mais generalizada aqui para vocês entenderem. Então, ela vai fazer uma continha lá, essas calculadoras mais básicas, TPS. Aí vamos pegar aqui o KWS. O que é o KWS? É como se fosse uma calculadora científica, tá? E o ES, um HP12C. Eu acredito que a maioria de vocês tem. Então, basicamente, cada um tem uma função a mais, tá? Esse aqui são os trabalhadores, esse tem uma função a mais da parte técnica, e o ES é como se fosse um HP12C. Teria mais funções, tá? Para quê? Através dos gráficos e simulações terem tomadas de decisões mais corretas, tá ok? Bom, conforme Crepaldi, pessoal, ele fala, né, que a contabilidade gerencial dentro do sistema, ele está sofrendo mudanças importantes. Então, é necessário a gente refletir sobre esse novo ambiente. Por quê? Porque sem a tecnologia a gente não vive, tá? Ah, eu vivo, beleza, até um certo tempo. É um exemplo que eu passei para vocês sobre o início lá na faculdade. Eu não sei se todos vocês têm, mas eu tive que adquirir HP12C, tá? Principalmente para contabilidade financeira. Teve a aplicada, contabilidade aplicada, né, a matemática aplicada, ou melhor,
e depois a matemática financeira, que se teve um detalhamento a mais aí, né, para a gente resolver contas com maior rapidez. Então eu tinha a científica e depois eu tive que adquirir. Isso nada mais é, pessoal, refletir sobre os desafios que ocorrem na contabilidade. Eu tenho que ter uma ferramenta importante, eu tenho que ter uma ferramenta aí de última tecnologia, se for necessário, tem que ter, tá? Então é necessário informações precisas, oportunas, para quê? Pertinentes sobre a economia e o desempenho geral, tá? Por quê? Porque isso é crucial para as empresas. Então, diante dessas informações básicas que a gente já passou, pessoal, então o contador ele vai analisar que o percurso a ser seguido para a contabilidade é que ela tem que o quê? Transformar em instrumento de ação que se torna essencial para a ferramenta chamada gerencial, tá? Então a gente tem que ter o conhecimento. Isso é importante. E vocês, como futuros já contadores, eu acredito que vocês já estão quase se formando, é necessário a gente pensar nisso, tá, pessoal? As ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Que vai diminuir a questão do custo, né? Da execução do serviço. Um exemplo sobre a nossa disciplina, né? O pessoal que está fazendo aí custo para construção civil. Então, basicamente, existem vários tipos de custo. A gente está trabalhando mais parte de gestão, trabalhando a parte de administração com os alunos, né? Por quê? Porque lançamento a gente já aprendeu lá em geral 1 e geral 2, tá? E no decorrer do curso a gente tem que aprender. Por isso que eu falo, contabilidade geral 1 é a base. Geral 2 é continuação. Se você não aprendeu a geral 1, na geral 2 você vai ter dificuldade, vai ter que reaprender, tá? Eu sempre falo para os alunos. Então, pessoal, é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Então, é admissível ter contabilidade gerencial em toda a empresa, desde que se estabeleça o quê? Um sistema de informação contábil. Então, para construir e fazer essa contabilidade gerencial, é preciso o quê? Um sistema de informação que vai operar adequadamente, tá? Junto com o sistema gerencial. Então, que vão ser aparelhos dotados e atributos para quê? Para as necessidades de um gestor. E isso a gente fala, o gerenciamento. Por quê? Porque se eu não tenho uma informação concreta, certa, eu não posso tomar decisão, tá? Então, o sistema de informação contábil é a peça que vai captar, processar e transformar os dados em informação na forma de demonstrativa. É o que a gente quer, né? Quando a gente vai tomar alguma decisão, né, principalmente o banco, tá? Vou fornecer um empréstimo. Quais são as duas demonstrações que o banco sempre pede? Eu acredito que vocês já ouviram falar. Balanço e DRE. Através dali eu tenho as informações, tá? Que devem ser verídicas. O banco faz análise geral e basicamente toma a sua decisão se vai emprestar ou não para a empresa. Será que ela está endividada? Então isso é importante, a gente ter um sistema adequado, tá? Então, pessoal, além de um software de contabilidade bem aparelhado, que é gerido ali dentro de uma organização, é primordial no processo de controle e procedimento decisório, tá? Para quê? Para possibilitar a emissão de demonstrativos que vai dar aí uma margem de segurança em tempo real e oportuno que a gente precisa, tá? Então, as empresas que utilizam esse sistema de informação contábil, né, adequado, ela pode ter oportunidade competitiva. Então, eu acredito que vocês vendo hoje no dia a dia, as empresas que mais estão aí se atualizando são aquelas que têm mais chance de ter competitividade, tá? Então, por meio do gerenciamento correto das informações, a gente fala que a gente pode visualizar as peças gerais administrativas, né, para um processo de tomada de decisão, através de relatório, funcionamento. Então, cada sistema desses que eu passei para vocês entra na parte gerencial, tá? Como que eu posso gerir, tá? Bom, conforme Crepaldi, pessoal, ele fala que para que se possa implementar um sistema de informação gerencial, deve-se considerar os seguintes pontos. Primeiro, as informações que o sistema deverá possuir, para quê? Para alcançar o controle econômico e financeiro. O que leva, né, ou o que levar em consideração na decisão entre comprar pronto e desenvolver um sistema próprio. Então, isso a gente sempre fala para vocês. Existe muitos softwares prontos, tá, pessoal? E isso, às vezes, diminui o custo, né, de aquisição também, às vezes, não, nem sempre. Mas, será que eu não tenho que construir um sistema próprio para minha empresa? É o que eu falo para vocês, ocorreu na empresa que eu trabalhava, tá? A empresa resolveu desenvolver um sistema próprio. Então, ela foi lá, contratou o programador, e ele foi desenvolvendo aquele sistema que era adequado para a empresa, tá? Então, a gente deve levar em consideração isso também da parte de uma informação gerencial que eu pretendo ter, tá? Então, como a controladoria ela pode ser mais eficaz,
pela utilização de um sistema de informação contábil abrangente, é necessário um sistema mais detalhado, tá? Para quê? Para você ter um controle aí desejado de todas as informações da empresa, tá? Por quê? Porque às vezes você necessita de uma demonstração e você não consegue. Por quê? Por causa do sistema, tá? É necessário também o diálogo com os sistemas integrados de gestão, o chamado ERP. Eu acredito que vocês, em algum momento, vocês ouviram falar também, tá? Então, deve ter essa harmonia, tá? Entre os sistemas integrados de gestão e os requisitos necessários para implantar o sistema voltado ao usuário, tá? O que o usuário pode aí fornecer de informação no input, né? Através do processamento e o output, que vai gerar uma informação desejada. Então, é necessário ter os requisitos para fazer a implantação, tá? Lembrando, pessoal, sistema com maiores detalhes, em certas ocasiões, ele não é tão eficiente para a empresa. Por isso que eu falo, qual que é o tipo de informação que você precisa, tá? Um exemplo que eu falo é do sistema domínios. Domínios, que é utilizado muito em escritório de contabilidade, hoje existe outros, ele é muito bom. Ele é uma ferramenta gigantesca, tá? Para quem teve acesso aí ao domínios, ele é um sistema muito bom. Mas, para algumas empresas, ele é uma ferramenta muito grande. Então, precisa você tirar alguns módulos, tá? Eu acredito que hoje eles fazem, tá, pessoal? Porque eu trabalhei com domínio eu acredito que já faz uns 10 anos. Então, depois eu trabalhei com o sistema direto da empresa. Então, é necessário a gente implantar um sistema que vai ser adequado para a empresa, tipo de empresa, pequena, média e grande, tá? Então, é necessário esses requisitos básicos para o sistema, tá? Para a Padovese, pessoal, então a gente falando de uma forma geral, o sistema de informação ele pode ser conceituado como esse conjunto de recursos, tá? Seja materiais, tecnológico, financeiro, por quê? Para ter uma sequência lógica, processamento de dados, tradução, tá? Para permitir às organizações o cumprimento, principalmente, dos seus objetivos principais. Então, além das demonstrações que a gente precisa, quando um sistema fornece, eu quero demonstrações contábeis para verificar como que está a posição da empresa. Eu preciso também para estar dentro das normas do fisco, tá? É essencial a gente ter essa visão. Informações é necessária, sim, mas também está dentro dos parâmetros do fisco, como SPED fiscal, PIS/COFINS, exportações. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre essa questão, tá? Bom, sistema de informação contábil, pessoal, será, o principal responsável pelo registro das ocorrências, tá? Feita pela instituição empresarial. Por quê? O sistema de informação contábil ele é o principal responsável, porque ele vai organizar de acordo com as necessidades das informações ou dos interesses das informações do gestor, tá? Então, com a admissão das novas tecnologias, o sistema de informação ele está integralmente, vai relacionar os processos de mudanças no espaço social da instituição. Então, à medida que o mesmo transforma-se ou transformou-se, é indispensável que as instituições, qualquer que seja, tenham uma política adotada para esse sistema adequado, tá? Então, o sistema de informação contábil é responsável aí pelo registro das várias ocorrências, tá, pessoal? Seja fiscal, seja contábil, seja RH, seja parte administrativa, em geral. Então, é necessário a gente utilizar uma ferramenta e uma tecnologia adequada, tá? Temos algumas mudanças, no processo de gerenciamento, tá, pessoal? Só um minuto, pessoal.
Bom, pessoal, então retornando aqui, falando um pouquinho sobre as mudanças, né, no processo de gerenciamento, tá? Existem algumas questões chaves, né? Principalmente aí nessas mudanças, a gente fala nos negócios estratégicos, tá? Como os negócios usam tecnologia da informação para projetar organizações que são competitivas e efetivas. Então, pessoal, dentro dessas questões, é necessário, né, para quem quer ter um sistema, utilizar essas questões chaves para se, né, ter uma indagação, uma resposta certa, tá? Como que os negócios usam a tecnologia de informação para projetar organizações que são competitivas, tá? Dentro dessas mudanças no negócio de estratégia, né, ou estratégicos, nós temos as mudanças na globalização. Então a gente pergunta como as organizações ela podem entender o negócio e requisitos do sistema de um ambiente da economia global, tá? Então a gente sabe que existe mudança que a gente tem que acompanhar. É isso que eu falo para vocês. Um exemplo dessas mudanças, pessoal, sobre a questão de sistemas, não sei se vocês já viram, mas existem empresas que estão instaladas em Sinop e têm filiais fora do país, tá? Então, qual que é o requisito de sistema que deve se adotar? Tá? Será que está conforme ao país que a filial está instalada? Se o sistema é o mesmo, né, que está instalado no Brasil ou fora? Então, existe essa mudança. É necessário a gente ter as questões-chave, tá? Essas perguntas. Mudança na arquitetura da informação. Como as organizações ela pode desenvolver uma arquitetura de informação que suporte seus objetivos de negócios, tá? Como que está feito, né? Quando se fala arquitetura, pessoal, é o projeto, tá? Como que está o projeto, né? Sobre a mudança. Se eu mudar, um exemplo eu falo muito sobre sistemas antigos, né? Que às vezes você faz um sistema simples que depois precisa mudar, né? Para se adequar tanto ao físico como às demonstrações contábeis. É o caso que a gente fala, pessoal, sobre os SPED, tá? Essa mudança de arquitetura. Se o sistema ele está tendo suporte, né? Ele tem um suporte, quem sabe, de um programador ou de um profissional do ramo, para que se tiver uma mudança, ele está dentro dos conformes. Então é necessário a gente pensar nisso. Por quê? Quando se veio o SPED fiscal, né? O SPED PIS e COFINS, depois os outros SPED, teve muitas empresas que teve essa dificuldade, tá? E uma coisa que sempre a gente observava era a questão de multa, né? Se você gerasse um arquivo e não fosse adequado para você enviar ao governo dentro dos conformes, você teria uma multa, se você não enviasse, no caso. Mas e o sistema? Estava adequado com essas informações? São arquivos principalmente, tem o XML, tem outros tipos de arquivo, então a gente tem que pensar nisso também, tá? Como que se pode desenvolver uma arquitetura, né, principalmente para o suporte aí dos objetivos do negócio. Então é necessário a gente ter essa visão também, tá? Mudanças no sistema, no investimento em sistema, tá? Então, como as organizações determinam o valor do negócio de sistema de informação, tá? É pensar nisso também. Por quê? Porque às vezes a gente quer o sistema mais barato, né? Já pensou? Eu vou comprar um sistema aqui mais baratinho para mim, mas será que ele vai ter uma função desejada? Então é necessário a gente ter também essa visão de mudança. Mudança de controle. Como que a organização ela pode projetar sistema onde as pessoas possam controlar e entender, tá? Pessoal, isso aqui é muito comum a gente ver, principalmente para quem vai fazer exame, né? Vai lá no laboratório e hoje o laboratório ele tem um sisteminha, um aplicativo que você pode, de casa mesmo, imprimir o resultado, tá? Então, a gente pode controlar, a gente pode entender, ter acesso, né? Isso é muito comum também nos outros tipos de empresa, tá? As compras, né? Um exemplo aí que você vai comprar pela internet. Hoje está muito mais fácil, não precisa sair de casa, né? Como eu falei para o pessoal de custo da construção civil, a pandemia ela trouxe muita coisa ruim, principalmente a perda dos nossos entes queridos, né? E esse problema, esse vírus aí que, graças a Deus, aos poucos está sumindo, né, pessoal? Apesar da mutação aí, a gente espera que isso não venha para cá, mas deu para entender que a gente teve que sair da zona de conforto, né? Então a gente tem que ter uma mudança. Isso é muito importante, tá? Hoje eu vendo uma reportagem, né, que a grande maioria não, mas vamos pôr aí 25% dos jovens pararam os estudos no ensino fundamental. Então, só para vocês terem ideia, né, a quantidade de jovens parados sem estudar. E aí a gente vê uma grande quantidade de ofertas de trabalho, né, e às vezes a pessoa fala, eu não consigo emprego.
Tá, mas você se capacitou, você teve uma mudança? Então é necessário a gente pensar nisso também, tá? Então, dentro da mudança que a gente fala do processo de gerenciamento de um sistema, é necessário a gente ter essa visão. Mudança de responsabilidade, pessoal. Como que a organização ela pode ter certeza que seus sistemas são usados de maneira socialmente ética e responsável? Também, tá? Então é primordial a gente ter essa visão. E a gente fala como gerencial, tá? Qual que é a mudança de responsabilidade do sistema? Será que a organização ela tem certeza que seus sistemas eles são usados socialmente ética e responsável? Então, ter essa visão também, tá? Então, dentro dessas questões que a gente fala, nós temos aí os diferentes tipos de sistema de informação. Então, por existir diferentes níveis de uma organização, pessoal, existem diferentes tipos de sistema servindo cada nível, como eu falei para vocês no início da nossa aula de hoje, tá? Então, nós temos aqui o nível operacional, de conhecimento, gerencial e estratégico, tá? Então, é essa forma que a gente pode aí observar os diferentes tipos de sistema. É isso, tá? Por quê? Porque o tipo de sistema estratégico não é o mesmo operacional, que não é o mesmo de conhecimento e não é o mesmo gerencial. Então, existe diferentes níveis em uma organização, tá? Pessoal, o que o sistema, né, nível operacional faz? Eles vão dar suporte aos gerentes da organização, tá? No acompanhamento da atividade, transações, tá? O principal propósito de sistema nesse nível, pessoal, é responder questões de rotina, né? Quantas peças existem em estoque? O que aconteceu com o pagamento do senhor fulano? Qual o tamanho da folha de pagamento? Então, nada mais é do que sistema do colaborador ali, o sistema operacional mesmo já pré-definido, tá? Então, esse sistema nível operacional tem essas considerações. Também tem aí para responder esse tipo de questões, a informação deve ser facilmente acessível, atual e precisa, tá? Então, para responder essas questões, eles têm que ter um acesso, né, fácil, atual e preciso. Exemplos de sistema a nível operacionais, que a gente também coloca aí, são sistema para armazenar, um exemplo, depósito bancário, a partir de máquinas automáticas, né, sistemas para acompanhar o número de horas trabalhadas por dia pelos empregados, tá, da empresa. Então, é um exemplo aí do nível operacional, tá? Então, basicamente, nós temos aí essa classificação. O que trata aí o nível de conhecimento? Vai dar suporte aos demais, né, da pirâmide lá, dentro da organização. Então, vai dar suporte com as informações. O propósito do sistema, pessoal, a nível de conhecimento, é ajudar a empresa a integrar novos o quê? Conhecimento nos negócios e auxiliar aí o controle do fluxo de papel, tá? Dentro desse sistema, nós temos aí falado que são aplicações que mais crescem, né, nos negócios atuais, nível de conhecimento, tá? Quem que se adequa a esse sistema? Nós, de conhecimento, tá? Por quê? Porque tem empresa que tem lá a área operacional, que o pessoal vai trabalhar, depois o nível de conhecimento, tá? Que vai estar auxiliando o sistema operacional, tá? Depois nós temos os nível gerencial, tá? Um sistema adequado, que eles são projetados para servir de monitoramento, tá, pessoal? Para quê? Para tomada de decisão. Quando eu falo gerencial, entra a questão da tomada de decisão, tá? Fornece relatórios periódicos, ao invés de informações instantâneas sobre as operações. Por quê? Porque é da parte operacional, tá? Então, entra aí esse detalhe aí do sistema gerencial. Então, esses sistemas frequentemente respondem às questões o, que e se, tá? Um exemplo que a gente coloca aí, ó, para vocês entenderem. Qual seria o impacto nos cronogramas de produção se dobrássemos as vendas no mês de dezembro? Tá? Então, é aquilo que eu falo, né? É o que você toma a decisão e passa uma informação já concreta. Qual que é o impacto no cronograma? Vem do nível gerencial. O que poderia acontecer ao nosso retorno de investimento se o cronograma da fábrica fosse atrasado por 6 meses? Então, é o nível gerencial que vai responder, tá? E as respostas, pessoal, a essas questões vai exigir novos dados, né, de fora da organização, assim como os dados que estão sendo trabalhados ali internamente na empresa, né, que não pode ser obtidos dos sistemas a nível operacional. Por quê? Vem do conhecimento, ok? Tranquilo, pessoal? Qualquer pergunta, como a gente já falou, né, sistema de informação contábil é muita teoria, então a gente vai passar sistema por sistema detalhando para vocês aí, tá? Pessoal, sistema nível estratégia. Então, esses sistemas nível estratégia, eles são projetados para apoiar as atividades de planejamento,
ao longo, né, do alcance dos gerentes. Então, nós temos a operacional, conhecimento, gerencial e estratégia. Então, seu principal interesse é o quê? É conciliar as alterações no nível, né, do ambiente externo com a capacidade organizacional. Então, esse sistema, frequentemente, ele vai responder questões, né? Quais serão os níveis de emprego em 5 anos? Então, é necessário se ter uma estratégia, tá? O bom disso, pessoal, que antes da pandemia, né, a gente teve aí uma crise no Brasil, tá? E eu conversando com um administrador, tá? Ele falava para mim, Marcos, vai vir dias difíceis aí, cara, vai ter problema, né? Vai ter desemprego, vai ter... E às vezes a gente pensava no positivismo, né? Não, que nada, não vai ter não, vai melhorar, porque a gente tem que sempre pensar positivo. É claro, mas tem que ter aí um embasamento, né? Ele falou, não, Marcos, vai ter crise, vai aumentar as coisas, vai ter desemprego. E ele já tinha essa parte de estratégia, tá? E aí foi onde ele começou a se organizar dentro da empresa, tá? Com sistema, parte de sistema, parte de estoque, parte de pessoal. Por quê? Porque ele sabe que iria passar por uma crise e basicamente passaria aí na melhor medida possível, vamos dizer assim. Então ele tinha algumas estratégias, tá? Dentro dessa questão que a gente fala, pessoal, um dos exemplos, né, uma das questões que a gente pode responder é que produtos deveriam ser produzidos em 5 anos, tá? Quais são as tendências do custo industrial ao longo prazo e onde nossa empresa se encaixa? É necessário ter visão aí dentro do sistema estratégicos, tá? Bom, é claro que dentro aqui do que a gente fala do sistema de informação, pessoal, existem os diferentes, né, os diferentes tipos de sistema. Então, o sistema de informação, ele também pode ser diferenciado pela especialidade funcional, tá? Então, existem algumas funções, como eu passei para vocês, que são servidas pelos próprios sistemas de informação, que engloba vendas e marketing, tá? A fabricação, que é a parte operacional, financeiro, recursos humanos, ou seja, pessoal, e da contabilidade das demonstrações contábeis. Então, tudo isso está interligado, tá, pessoal? A empresa sem os sistemas interligados, ele não funciona corretamente, tá? Por quê? Porque se eu tenho produção, basicamente eu vou ter venda, tá? Se eu tenho venda, eu vou ter recebimento ou pagamento, que seja, tá? Se eu tenho pagamento ou recebimento, eu tenho alguém que faça isso. Então, eu vou ter o quê? Os recursos humanos, tá? E, posteriormente, eu tenho o fechamento através da contabilidade. Então, existem as principais funções de uma organização. Se a empresa ela abre com o intuito de ter lucro, ela tem que ter o quê? Basicamente, essas funções, tá, pessoal? Para que ela vá bem. E se ela vai bem, basicamente, ela tem um sistema adequado também, tá? Então, pessoal, uma organização típica tem sistemas a nível estratégicos, gerencial, de conhecimento, operacional para cada área que a gente falou para vocês. E tá aqui, ó. Então, nós temos basicamente, né, todas entram na parte operacional, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Mas é necessário o conhecimento, a tomada de decisão e a parte estratégia. Então, são recursos interligados, tá? Então, é uma organização típica que tem aí todos os sistemas interligados. Se eu tenho algum problema, basicamente, pessoal, né, em algum tipo de uma área funcional, se eu tenho algum problema, tá, seja no conhecimento, seja gerencial, a empresa não anda boa das pernas, tá? Por quê? Porque eu não tenho uma informação adequada, tá? Então, é necessário a gente ter conhecimento, tanto o que está em operação, o que foi produzido, ou que está sendo ali de uma forma gerenciada, né, na base, tomada de decisão e a parte de estratégia. Imagina, né, eu lá na estratégia, criando aí uma perspectiva, né, e os valores estão errados. É a mesma coisa no balanço, de uma DRE, né, imagina eu fazer uma estratégia em cima do meu balanço DRE se eu não registro tudo. Dá problema, né, pessoal? A gente não tem uma informação verídica. É necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Um exemplo aí, ó, sistema de vendas, que a gente colocou alguns só para vocês entenderem. Vendas, da parte estratégica. A parte estratégica, ele vai prever as tendências de venda num período aí de X anos. A gente colocou aqui 5 anos. Gerencial, sistema para acompanhamento das vendas mensais, né? Por territórios, vamos dizer assim, relatos
e aonde as vendas excederam, que excederam, né, ou caíram abaixo dos níveis ali de expectativa. Conhecimento, projetos de display promocionais para os produtos da firma, né? O que eu posso fazer para vender mais? Tá? Então, eu tenho que ter um pouco de conhecimento. E operacional, nada mais é do que o sistema de vendas para armazenar vendas diárias e processar pedidos, tá? Se você for ver, pessoal, tá tudo ligado a vendas. Por quê? Porque é sistema de vendas, mas eu posso fazer um sistema de contabilidade, tá? Um sistema aí, a gente voltando aqui, ó, de finanças, de fabricação, tá? Então, isso aqui são as informações que eu preciso ter dentro dos sistemas geral, tá? Bom, principais tipos de sistema de informação a nível operacional. Onde eu utilizo, qual o tipo de sistema eu utilizo no nível operacional? Pessoal, TPS, tá? Então, só para vocês terem ideia aqui, ó. Tudo aquilo que a gente falou já está sendo aplicado aqui. Eu vou ter o operacional. Qual tipo lá que eu expliquei eu utilizo aqui? TPS, tá? Nível de conhecimento, KWA e OAS. Nível administrativo, o MIS e DSS. E o nível estratégico, o ESS. Então, a gente deixou aqui bem detalhado para vocês entenderem, né? Que tipo de sistema é esse que a gente utiliza na empresa, tá ok? Bom, aqui, pessoal, ó, basicamente é um sistema de informação comparativa. Eu acredito que é o mesmo que eu passei para vocês, mas com alguns detalhes, tá? Dos tipos de sistema e a sua utilização, tá bom? Entrada de informação, processamento, saída e os usuários, tá? Bom, falando do TPS, então são sistemas básicos, como a gente já viu, serve para o nível operacional. Então vai realizar e vai gravar as rotinas diárias para conduzir o negócio. Exemplo, pedido de vendas, sistema de reserva de hotel, né, que é o mais comum, informações de cliente, folha de pagamento, cadastro de empregado, entre outros, tá? Então, pessoal, são sistemas básicos que a gente fala de TPS, tá? Então, todo TPS são esses sistemas básicos, principal para o operacional, tá? No nível operacional, pessoal, temos aí a questão das tarefas, recursos e objetivos que são pré-definidos e altamente estruturados. Então, se estrutura de uma forma geral. Como que eu quero que aconteça? Qual que é o registro que eu preciso na parte operacional? Tá tudo aqui, tá? Ó, um exemplo que a gente coloca aqui é decisão de autorizar, né? Crédito a um cliente, que é feita por um supervisor de nível baixo, de acordo com o critério pré-definido, tá? Então, tudo que deve ser determinado é se o cliente atende os critérios, tá? Por quê? Porque é a parte operacional que vai estar liberando também. Então, ele precisa aí do conhecimento, lá do gerencial e, quem sabe, do executivo. Mas o executivo é mais para tomadas de decisão também, tá? Bom, dentro dessa questão, então, existem 5 categorias funcionais de TPS. Então, tá aqui, ó, detalhado para que serve. Então, vocês podem até pesquisar depois, tá, pessoal? Esse TPS, como eu falo para vocês, na aula a gente trata resumidamente para vocês conhecerem, mas depois, para ter maiores detalhes, vocês podem pesquisar, vocês vão ver, tá? Que existe esse sistema, realmente na prática, tá? Então, existe para vendas e marketing, fabricação, finanças, recurso humano, entre outros, que a gente mostrou lá para vocês. Então, todas as organizações têm esses 5 tipos de TPS, mesmo que os sistemas sejam manuais. Esse sistema, pessoal, são centrais para o negócio, ou seja, sem eles a organização não sobrevive, é o que eu falei para vocês. Então, para que rode bem, né, a operação da empresa, é necessário ela ter aí essas 5 categorias funcionais, tá? Bom, características importantes do TPS, pessoal. O TPS, ele estende os limites entre as organizações e o ambiente, tá? São principais produtores de informação para outros tipos de sistema. Aí entra a questão da importação e exportação, que eu falei para vocês, tá? Ele fornece tanto avaliações do desempenho da organização atual quanto do passado também, então existem relatórios, e ele pode ser visto como sistema organizacional de processamento de mensagem, tá? Que todas as informações ela pode estar apenas numa mensagem, tá ok? E o KWS, tá? Pessoal, sistema de trabalho de conhecimento, tá? Um detalhe, pessoal, que o KWS vocês podem encontrar também como o KWA, tá? Então, já teve aluno que perguntou, professor, não é KWA?
pode ser encontrado também. Então, a gente colocou aqui conforme o autor ele colocava, tá? Mas ele pode ser encontrado também como KWA, não está errado esse S aí não, tá? Serve para as necessidades de informação, ao nível de conhecimento, como eu passei para vocês, e auxilia os outros trabalhadores. Então, o que seria os Knoll, Ledge e Walker? São pessoas com formação universitária, pessoal. Lembra que eu falei de conhecimento? Então, é uma profissão que é necessária o conhecimento. Pode ser um engenheiro, pode ser um contador, economista, um médico, administrador. Então, seu trabalho consiste principalmente em criar nova informação e conhecimento, tá? Então, o KWS ele vai promover a criação de novo conhecimento e garantir novas tecnologias que vão ser integradas futuramente nos negócios, tá? Então, é o sistema KWS que traz essas formações, tá? Temos o AS, então são sistemas de automação de escritório, então serve para as necessidades ali da informação ao nível de conhecimento da organização também, tá? E ajuda principalmente os data workers, tá? Quem são os data workers, pessoal? São pessoas com formações avançadas, menos formal, né? Como secretário, contador, escriturário, que também entra aqui no AS, tá? Qual que é o seu trabalho? O seu trabalho vai consistir principalmente em processar ao invés de criar novas informações, tá? Então, ele vai processar essa informação que o nível antes, KWS ou KWA, já foi criado, que a gente passou aí do conhecimento. É necessário ter conhecimento nesse sistema? Sim, tá, pessoal? Como a gente já passou, né? Como formação mais avançada, tá? Então, isso faz o diferencial dentro desse sistema. Então, o AS, pessoal, temos aí as aplicações de tecnologia da informação projetada para quê? Para aumentar principalmente a produtividade, tá? Dos data workers, ou seja, o controle, que vai apoiar de uma maneira geral a coordenação e a comunicação. Então, nós temos aí exemplos, né? Sistema que manuseiam e gerenciam documentos através de processadores de textos, publicações, desktop, né? Temos a questão dos cronogramas através de calendários eletrônicos. Temos a parte de comunicação, através de e-mail, tá? Videoconferência, entre outros. Então, é esse tipo de sistema que a gente utiliza, tá? O AS, pessoal, um sistema que eu falo para vocês, que a gente utiliza, é como se fosse o nosso Meet, né, que vocês estão acompanhando. Então, existe um sistema de automação, tá? Como eu falei para vocês, na empresa que eu trabalhava, ela tinha um sistema de comunicação, AS, que era para comunicar entre os colaboradores das filiais. Porque não tinha só filial aqui em Sinop, tinha filial em outras cidades. Então, ela tinha um sistema de comunicação que utilizava aí o chamado OAS dentro do sistema dela, que ela mandou fazer, tá? O MIS, pessoal, entra a parte gerencial, então serve às necessidades dessa informação para gerenciamento, tá? Fornece relatórios diários que eu preciso para tomar uma decisão, tanto diários ou mensal, tá? Acesso online ao desempenho da organização dos registros históricos, tá? Então, dentro desses conhecimentos, são orientados quase exclusivamente aos eventos internos dentro da empresa, e o MIS serve principalmente para quê? Para as funções de planejamento, controle e tomada de decisão no nível gerencial. Então, se não tiver os outros níveis, eu não tenho informação. Se eu não tenho informação, eu não tenho controle e nenhum planejamento com a tomada de decisão, tá? O MIS, pessoal, depende dos TPS, como eu falei para vocês, depende dos níveis inferiores, tá? Então, o MIS se resume e relata as operações básicas da empresa. Então, os dados de transações básicas dos TPS, eles são comprimidos e usualmente apresentados em longos relatórios, tá? Exemplo aí, ó, o sistema de processamento de pedidos, tá? TPS e dados de vendas, o arquivo MIS. Sistema de planejamento de recursos materiais, TPS, custo dos produtos unitários, arquivo MIS. Arquivo MIS é igual relatório igual gerente, tá? Para tomadas de decisão. Então, eu preciso do processamento e também do planejamento, tá? O MIS, ele usualmente serve, para que serve? Aos gerentes interessados em resultados semanais, mensais ou anuais, tá? E não atividades diárias, porque não se tem como tomar, às vezes, uma decisão por informações diárias, no mínimo semanais, tá? Então, o MIS, ele trata de questões estruturadas, que são bem conhecidas antecipadamente, e são geralmente inflexíveis e com baixa capacidade analítica, tá? Ou seja, eles não mudam, tá, pessoal? Quando se fala em flexíveis, são sistemas que não mudam, tá? Por quê? Esse sistema, eles recebe
Um exemplo que a gente passa é como se você lançasse uma nota e depois você cancelava ela, tá? Por que o governo ele fechou, ele trancou essa questão? Eu não sei se alguns de vocês trabalham em escritório, mas quando eu trabalhava, era até 2 horas para você cancelar uma nota. Eu não sei se permanece isso, tá, pessoal? Fiz uma nota fiscal eletrônica. Posso cancelar? Pode. Até em 2 horas, tá? Por quê, pessoal? Existia muita parte de sonegação. Então, basicamente, eu fazia lá uma nota, transportava um produto, chegava em um certo local, e eu cancelava ela. Ou seja, passava pela barreira, cancelava ela. E aí se cancelava o imposto. Então, a pessoa tinha o recebimento da mercadoria, mas não pagava o imposto. Por quê? Porque ele cancelou. Então, o governo colocou aí como 2 horas o prazo de cancelamento. Tá? Não sei se permanece ainda, não sei se alguns de vocês trabalham em escritório, mas acontece isso. Então, quando a gente fala em flexível, é isso, que não existe uma mudança. Tá ok? Bom, característica do MIS, pessoal. Então, tem aí o apoio, né, das decisões estruturadas e não estruturadas no nível de controle operacional e gerencial. São geralmente orientados pelos relatórios, né, para relatórios e controles. Conta com dados e fluxo de dados existentes na empresa, tem capacidade analítica limitada e geralmente apoia a tomada de decisão usando os dados do passado e do presente. Ok? Ainda permanece 2 horas? Então tá ok. Obrigado aí ao Anderson. Pessoal, minha energia tá piscando aqui. Se cair aí a conexão, vocês já sabem, tá? Então aí qualquer coisa eu aviso lá no grupo, se a gente for voltar ou não, tá bom? Mas daí qualquer coisa se cair, vocês já aconteceu do semestre passado, cair a conexão e eu não voltar mais até o final da aula. Aí eu pedi para alguém parar a gravação, tá? Eu acho que eu autorizo, eu consigo autorizar pelo celular e a pessoa vai lá e para a gravação. Aí eu aviso vocês, tá? Se acontecer isso, porque tá piscando minha energia aqui, não sei se vai cair. Se caiu, aí cai a internet também, tá bom? Então, basicamente seria essa questão, tá? Então, pessoal, então o MIS são relativamente inflexível, tem uma orientação interna ao invés de externa e tem os requisitos de informações conhecidos e estáveis, tá? E também exige um prolongado processo de análise dentro de um processo, tá? Então, em relação aí dessa nota fiscal eletrônica, cancelamento tem até 2 horas. Então, para quem não trabalha em escritório, não tem conhecimento, pessoal, é até 2 horas para cancelar, tá? Depois você tem que montar um processo e colocar o porquê que você quer cancelar ela, tá bom? Bom, temos o DSS, pessoal. O que é o DSS? É o sistema de suporte à decisão, tá? Então, vai servir aí para as necessidades de informação ao nível de gerenciamento, ajudando o gerente a tomar as decisões que são semi-estruturadas únicas, tá? E que muda rapidamente e que não são facilmente especificadas com antecedência, ou seja, você não sabe através de estratégia, de futuro. Então, não são especificadas aí com antecedência. Aconteceu hoje, você já tem que tomar a decisão, tá? O DSS também deve rodar diversas vezes em um dia, a fim do quê? De corresponder às mudanças de condições, tá? Tem maior poder analítico, tá, de informações do que os outros sistemas, são construídos com uma variedade de modelos de análise de dados. Então, eu vou ter várias informações através de modelos, que eu possa ali analisar de uma forma geral, tá? São projetados para que os usuários eles possam trabalhar diretamente com ele e são interativos. Então, o usuário ele pode alterar suposições e incluir novos dados dentro desse sistema também, tá? Então, tá aqui, ó, características dos DSS de um resumo que a gente passa para vocês, tá? Oferece aos usuários a flexibilidade, então tem aquele inflexível que eu passei para vocês, esse já é flexível, né? Adaptável com a resposta rápida. Então, vai permitir o usuário iniciar e controlar a entrada e a saída, opera com pouco ou nenhum auxílio de um programador profissional, então você já consegue executar ele, né? Trabalhar com ele, e fornece apoio para decisões e problemas não especificada antecipadamente, tá? Cujas soluções ela não pode ser, como eu falei aí anteriormente, especificada antecipadamente, tá? Usa sofisticada ferramenta de modelagem e análise. Então, já é um sistema mais moderno, tá? E a gente pode dizer. Temos o ESS, Sistema de Suporte Executivo. Então, é lá dos executivos mesmo, tá? Então, esse ESS, ele vai servir o quê? Para nível estratégia da organização, pessoal. Então, ele direciona a tomada de decisão
não estruturadas através de gráficos e comunicações avançadas, tá? Para quem ainda não ouviu falar, pessoal, posteriormente na aula eu vou mostrar o Business Intelligence, tá? Para vocês entenderem o que a gente está falando aqui sobre essa parte de gráficos e simulações, comunicações, entre outros. O Business Intelligence, vai ter uma aula que só vou falar sobre ele, que está dentro aí do Sistema de Informação Contábil, tá? E o ESS, pessoal, são projetados para quê? Para incorporar dados sobre eventos externos, tais como nova lei de tributos, né? E competidores, mas também desenha informação resumida. Então, é um sistema que ele vai estar sempre atualizando sobre a questão das novas leis de tributos, tá? Filtram também, né, comprime e rastreia dados críticos, que vai enfatizar a redução do tempo, o esforço exigido para obter aí alguma informação, e tem baixa capacidade analítica, pessoal, né? Vai estar empregando, porém, software gráficos mais avançados e podendo emitir gráficos de uma forma geral, né, com fontes imediatamente para, que a gente fala para os executivos, por uma tomada de decisão também. Por quê? Porque eles tomam decisão, eles acompanham, né, e passa aí para os gerentes, ok? Eles não são projetados para resolver problemas específicos, tá, pessoal? Por quê? Porque resolve, basicamente, vai ser a parte gerencial, conhecimento ou operacional. Então, eles fornecem uma generalizada capacidade de computação, de telecomunicação, que pode ser aplicada a problemas que se alteram, tá? Então, esse ESS, pessoal, incorpora interfaces gráficas que, de uma maneira geral, são fáceis de usar. Por quê? Porque o gerente, usualmente, não tem experiência com sistema de informação baseado em computador, tá? Então, são interfaces gráficas que são fáceis de utilização para o mesmo, tá? Temos aqui um desenho, integração e relacionamento dos sistemas, tá? São aqueles sistemas, né, gerais. Então, vocês podem ver executivo, ó, tudo tão ligado a ele, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente não tem aí uma ligação do ES, você pode ver que não tem nenhuma setinha saindo, né? Uma seta representa que está entrando informações. Então, as informações do ESS não vai para os outros demais sistemas, tá? Então, eu tenho a ligação aqui do TPS que vai para o DSS, que vai para o ESS, mas antes, né, ele vai para o MIS, depois ele vai para o KWS, tá? Ó, então, nós temos os sistemas interligados, tá ok? Então, o KWS, ele manda para o MIS e recebe do MIS, tá? Esse TPS aqui, ele não recebe de ninguém, tá, pessoal? Tá vendo? Por quê? Porque é a parte operacional, tá? Aí o KWS, ele manda informação para o DSS, tá? Mas o DSS não manda informação para o KWS. Então, basicamente, são aquelas questões, né? Operacional, conhecimento, gerenciamento, né? Conhecimento, gerenciamento, né? E finalizar aqui no sistema de estratégia, ou seja, do apoio executivo, tá ok? Bom, integração e relacionamento do sistema, pessoal. Então, a gente já está finalizando, né, a nossa aula de hoje, mas a gente fala ainda da integração e relacionamento do sistema. O que isso quer dizer? São decisões para integrar os sistemas que a gente fala, pessoal. É necessário um bom relacionamento, ou seja, centralizar o controle. São como as marés, né? Ela flui e recua de acordo com as condições e valores, tá, dos negócios. Não existe um nível certo de integração ou centralização, mas é necessário se ter um conforto entre esse relacionamento de sistema. O que eu quero dizer? A comunicação, pessoal. A integração, a comunicação, tá? Dessas informações. Então, é necessário aqui, ó, a gente ter essas decisões para integrar, tá? Qual tipo de informação eu devo fornecer ou devo receber? É necessário ter um relacionamento entre as duas pontas, tá? Dentro da contabilidade gerencial, como sistema de informação, nós temos as mudanças no processo de gerenciamento. Então, lá em 1950, nós tivemos os sistemas operacionais, iniciando, né, com a sua composição, que lá em 1970, tivemos já a inclusão dos sistemas gerenciais, e em 80 nós tivemos aí o início dos sistemas estratégicos. Então, não iniciou de ontem para hoje, tá, pessoal? Foi uma evolução. E, atualmente, o sistema de informação, ele ajuda a criar e disseminar o conhecimento e informação pela organização. Então, a gente pode ver que é um conjunto, né? É uma integração, seja da operação gerencial e da parte estratégia, tá?
Então, nós temos aqui a interdependência entre a organização e o sistema de informação. Então, está aqui, ó, a organização, né? Se tem as estratégias, regras e procedimentos, e temos o sistema de informação, o hardware, banco de dados, telecomunicações, o software que processa todas as informações e passa essas informações para o setor de estratégia, tá? Vocês podem ver as duas setinhas, né? Como entra, como informa. Então, a organização, ela coloca as informações input, né? Ou seja, entrada de informações, o software, ele processa, junto com o conjunto de hardware, banco de dados e telecomunicações, e repassa essas informações para a organização, tá? Essas informações para a organização de uma modo geral, tá? Bom, nos sistemas atuais, pessoal, existe uma crescente independência, né? Interdependência entre as estratégias, regras e procedimentos, que a gente pode ver. Então, uma alteração em qualquer um desses componentes exige alteração nos demais, tá? Então, crescente poder e declínio do custo da tecnologia, que a gente fala, aumenta o papel do sistema nas organização, tá? Isso se refere, pessoal, à integração ou à desintegração do conjunto aí de sistemas, tá? Quando eu desintegro, é necessário ter um outro sistema para repor essa desintegração do sistema, tá? Então, com o tempo, o sistema de informação ele vem tendo um importante papel, né, na vida das organizações, como eu passei para vocês. Em 50, lá nos sistemas operacionais, nós tivemos algumas alterações técnicas. Lá em 60 até 1970, controle gerencial, que foi integrando, né? E de 80 a 90, tivemos algumas atividades núcleo institucional, ou seja, da empresa, o sistema de informação que eu desejava, tá? Então, nos primeiros sistemas, a maioria das alterações, pessoal, eram técnicas, tá? Fáceis de realizar. Então, os sistemas mais velhos afetavam controle, desde o comportamento e gerencial. E os sistemas atuais influenciam, né, as atividades do núcleo da organização, que vai estar relacionado a produtos, fornecedores e clientes. E é necessário a gente estar ligado nessas informações, tá? Então, o sistema de informações atuais exigem que o administrador ele compreenda as principais tecnologias da informação, tá? Tanto para planejar e administrar de forma correta, também serve para reconhecer problemas organizacional, tá? Encontrar aí um sistema de solução, e para isso é necessário conhecer a arquitetura da informação da organização, como já comentado aí com vocês, tá? Tudo isso é relacionado ao sistema. Então, a arquitetura da informação da organização. Então, é uma forma que a tecnologia da informação ela pode ser usada, uma organização para quê? Para atingir principalmente as suas metas, objetivos ou funções, tá? Dentro dessa questão, os administradores cada vez mais têm um papel crítico, né? Na determinação da arquitetura da informação, porque tem que saber como desenvolver, como que se pode desenvolver. Não é que ele vai desenvolver, mas como que eu poderia desenvolver um sistema mais adequado, tá? Então, é necessário conhecimento de sistema, entendimento dentro da organização, que junto vai modelar a arquitetura e vai se concentrar em um conjunto de informações necessárias para tomadas de decisão, tá? Então, nós temos aqui qual seria a arquitetura. Então, nós temos, né, só repetindo, vendas, fabricação, finanças, contabilidade e recursos. Então, temos sistema de computador, hardware, software, dados, arquivos e telecomunicações, e assim nós temos a coordenação, seja dentro do sistema operacional, conhecimento gerencial e sistemas estratégicos, tá, pessoal? Então, essa é a arquitetura da informação. O que é a arquitetura? Projeto, pessoal, é o projeto que deve ser feito dentro de uma empresa para que funcione bem. Tem que ter o sistema operacional, de conhecimento gerencial e estratégia, tá ok? Bom, o desafio de sistema de informação, pessoal, tá? Questões chaves. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia, que a gente pode colocar aí da informação, não é fácil ou mecânica a construção de sistema de informação que funcione. Então, é necessário um tempo para que dê certo, né, a funcionalidade. Então, por uma série de razões, construir, operar e manter sistema de informações são atividades desafiantes, que a gente fala. É como se você ter uma projeção de vendas, estratégia, tá? Existem 5 desafios-chave que os administradores devem prestar atenção. Primeiro, desafio dos negócios estratégicos, tá? Como que os negócios podem usar a tecnologia de informação para projetar organizações que sejam competitivas e eficientes? Então, as organizações ela precisa repensar e reprojetar a maneira como produzem, liberam e mantêm seus serviços.
é preciso também usar o quê? A tecnologia da informação para simplificar, né, essa parte da coordenação, a comunicação, eliminando trabalhos desnecessários, como a gente já falou, eliminando aquelas questões de ineficiências, pessoal, principalmente das estruturas organizacionais fora de moda, tá? Ou seja, sistemas antigos, a gente tem que adaptar aos sistemas novos. Desafio da globalização. Então, como a gente já falou, né, a economia globalizada clama por sistemas de informações que possam, né, apoiar a produção e venda de bens em diferentes países. É aquilo que eu falei. Vai instalar um sistema no Brasil e vai ter uma filial no exterior, é necessário que se tenha esse desafio também de verificar quais são as regras e as necessidades de se implantar um sistema dentro daquele país, tá? Devido às diferenças culturais, políticas e de linguagem, devem ser desenvolvidos sistemas de informações multinacionais integrados. É aquilo que eu falei para vocês, né? Entra aí a questão do desafio na globalização. Arquitetura da informação, então entra aí a questão das novas maneiras de realizar negócios, tá? No entanto, que a gente fala que as empresas ainda precisam ter uma clara ideia, principalmente dos seus objetivos de negócio e como eles podem ser apoiados por um sistema de informação, tá? Muitas organizações, pessoal, não podem atingir seus objetivos, por quê? Por estar incapacitada ou fragmentada ali, principalmente com a combinação do seu sistema. Aí entra a questão do hardware, software, redes de telecomunicações e também o sistema de informação. E a gente sempre fala o desafio, né, do investimento em sistema de informação. Sempre é necessário a gente investir. Um exemplo é nós, né? Compra um celular, depois de passar um ano e meio, aí a gente já tem que adquirir outro. Ah, mas eu vou ficar aí 2, 3 anos. Pessoal, o sistema muda, tá? Eu pensava nisso. Eu comprei um celular e falei, não vou mudar tão fácil não isso aqui. Mas tive que mudar, cortar a minha linha. Por quê? Porque mudou o sistema de gerenciamento do telefone. Então, eu fui lá na Vivo, me deram outro telefone novo, mas tive que pagar uma parte, né? Porque eu tive que pegar um celular um pouco melhor. Então, existe essa questão do desafio. E a gente tem que ter o quê? Basicamente, uma mudança, tá? Então, uma coisa é usar a tecnologia da informação para projetar, produzir, liberar e manter novos produtos. Outra coisa é fazer dinheiro com isso. Então, é necessário a gente ter uma visão, né, baseada nessa questão de mudança. E 5, o desafio do controle da responsabilidade, né? Então, os sistemas, eles são importantes para os negócios, governo e a vida diária. Que as organizações em gerais, elas devem tomar atitudes especiais para garantir que eles sejam precisos, confiáveis e principalmente seguros. Então, são tudo isso que a gente deve rever os nossos conceitos, tá ok? Bom, pessoal, basicamente seria isso, tá? Então, para não ficar tão cansativo, só vocês ouvirem, eu sei que isso dá sono. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Se não, a gente encerra a nossa aula por hoje, tá? Nossa aula de Sistema de Informação Contábil. E, posteriormente, a gente vai trazer mais alguns detalhes aí para vocês, tá? Mas é importante vocês terem esse conhecimento, tá, pessoal? Como eu sempre falo, não é necessário vocês decorarem, tá? A gente não decora. Nem eu não decorei quando eu fiz a disciplina lá, já faz 14 anos que eu me formei, tá? 14 anos que eu me formei. Então, eu não cheguei a gravar, mas eu tinha conhecimento, tá? O professor passava, questão de teoria, isso é normal, a gente passar para vocês de conhecimento, atividades, mais um pouquinho aí sobre o sistema que a gente trabalha dentro do SIC, tá? O Sistema de Informação Contábil, tá ok? Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, agradeço a presença de vocês, tá? Deixa eu só tirar mais um print aqui da tela. Guardar aqui, porque quando a gente for dar um ponto, a gente vai olhar os alunos que estavam aí nas nossas aulas síncronas, tá? Lembrando, pessoal, amanhã, atividade 5 horas da manhã disponibilizada, até as 23h59. Faça, tá? Vou repetir de novo aqui, né? Ser maçante. Faça, é 0708, mas faça porque vai ser o somatório de todas as atividades, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima sexta. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Se você não tiver no grupo de WhatsApp, entra lá, que todas as informações mais rápido eu passo por lá, tá ok? Um abração e até mais, pessoal.